Ambos são os maiores e fisicamente os mais fortes lobisomens de seus universos. Os dois são aberrações entre as aberrações dos seus mundos. De um lado, o lobisomem mais cruel e famoso da história, Sebastian Vallet, vulgo a besta de Gevaudan, o literal lobo demônio de Teen Wolf. Do outro, medindo fácil, mais de 3 metros de altura, o maior e mais anabolizado Lycan da história de Anjo da Noite, Quint Lane, o fucking Uber Lycan. Nesse vídeo eu venho aqui fazer uma comparação entre ambos os lobisomens, entender o que faz cada um tão poderoso, ver suas fraquezas e pontos fortes e chegar à conclusão de qual desses monstros venceria em um combate. Antes, só te agradecer pelo seu gostei, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Estamos quase nos 20 mil inscritos e isso é graças ao apoio de vocês. Obrigadão mesmo. E se você, assim como eu, quer trabalhar com a internet e nesse caso jogando, cara, clica no link na descrição, tá? Vai ter um grupo de suporte lá para te explicar exatamente sobre o que é o treinamento à era dos jogos. Clica no link na descrição, tá? Parte 1, conhecendo os monstros. Se a gente quer compará-los, primeiro vamos conhecê-los. Em Anjos da Noite, ou Despertar, Quint Lane, a forma humana do Uber Lycan, foi o filho do diretor da Antigen, o Jacob Lane. Quint é um Lycan aprimorado com a cepa Corvin, retirada de Eve. Quint era um músculo da Antigen, parte por sua força aprimorada, mas uma parte considerável era por sua transformação gigantesca. Em sua primeira aparição, Quint massacra um coven inteiro de vampiros, antes da sua luta contra a Selene, que mesmo com toda a experiência que ela tem caçando Lycans, a Selene ficou completamente impotente diante do tamanho dessa aberração, como também por causa da velocidade com que o Quint se regenerava. Mais tarde, Selene o enfrenta novamente, onde a gente vê com mais clareza a extensão dos poderes do Quint, só que justamente seus poderes de cura foram a causa da sua morte. Já em Teen Wolf, Sebastian Vallet, o homem por baixo da pele da besta de Gevaudan, é um lobisomem ômega que viveu por volta de 1700, sendo Sebastian o responsável pelas cruéis mortes na região de Gevaudan. Sua vida como lobisomem teve um impacto tremendo em todo o mundo de Teen Wolf, sendo Sebastian o motivo da existência dos caçadores da linhagem Argent, criando a lendária história da besta de Gevaudan e sendo ele quem popularizou, digamos assim, o mito do lobisomem. Séculos mais tarde, já na 5ª temporada de Teen Wolf, Sebastian é trazido de volta à vida por seu amigo Marcel, onde vemos a diferença monstruosa entre a besta e qualquer lobisomem da série, sendo que o Ômega morreu quase da mesma maneira que no século XVIII. Sebastian, assim como Quint, é uma completa aberração dentro do seu universo. Até a sua transformação é quase uma sombra fingindo ser real. E lembre-se dessa parte que vai ser bem importante. Parte 2, todos os poderes de ambos. Quint é o auge dos Lycans de Anjos da Noite. O Uber Lycan tem todos os poderes padrões de um Lycan do seu universo. O problema é a extensão desses poderes. Como um Lycan aprimorado, Quint tem a capacidade de se transformar em uma forma de lobisomem com mais de 2 vezes o tamanho de um Lycan normal, com força muito maior devido à presença da cepa Corvinus em seu sangue. Sua forma Lycan completa se assemelha à de um Lycan da primeira geração, bem parecida inclusive com a forma do William, só que mais musculosa, e ela tem um focinho mais longo e sendo principalmente quadrúpede. Ele também tem controle suficiente sobre a sua transformação para que ele possa transformar apenas a mão e, presumivelmente, outras partes do corpo. Como resultado das múltiplas incisões da cepa Corvin, os aprimoramentos do Quint são tão drásticos que ele é fisicamente muito superior a Selene, uma vampira aprimorada. Quint possui uma enorme força sobre-humana e é uma das criaturas mais poderosas fisicamente da série Anjos da Noite, se não o mais forte, visto a extensão dos seus feitos de força. Mesmo em sua forma humanoide, ele é capaz de levantar a Selene com uma mão. Já na sua forma Lycan, sua força é algo até ridículo. O Uber Lycan arremessava carros a grandes distâncias, quebrava pedras sólidas com suas garras e facilmente dominava e deixava a Selene inconsciente. Isso em mais de uma ocasião. Se é para destacar algo no Uber Lycan, além do tamanho, com certeza é a sua resistência extrema. Quint pode suportar ataques que matariam a maioria, se não qualquer Lycan ou vampiro, como por
exemplo, a Selene esfaqueando ele na cabeça e atirando nele com balas de prata. Detalhe que a Selene esfaqueou o Quint com uma faca de prata direto no crânio e não teve efeito algum, apesar da faca ter penetrado em seu cérebro. Já Sebastian, a besta de Gevaudan, é um lobo demônio, um tipo de lobisomem, por assim dizer, que em Teen Wolf tem uma transformação completamente superior aos semelhantes da sua espécie. Como a besta, Sebastian possui os poderes comuns de um lobisomem do seu universo, mas eles foram aprimorados a um grau tão estúpido que ele dominaria quase todas as criaturas sobrenaturais da série. Sua força sobrenatural, velocidade, agilidade, reflexos, durabilidade e sentidos estavam muito além da maioria dos outros metamorfos, e o seu corpo em forma de besta era algo tão bruto que ele era quase invulnerável ao armamento convencional, como armas de fogo, flechas e lâminas. Sua força era tão poderosa que ele poderia arrancar portas de metal e rasgar um humano ao meio com as próprias mãos. No entanto, a besta não era imparável, já que um cão do inferno era capaz de igualar consistentemente em uma luta contra a besta. Se tem algo que se destaca no Sebastian, era o seu poder de metamorfose, pois era único entre os lobisomens e outros metamorfos. Em vez de simplesmente transformar as suas feições, como a maioria dos lobisomens fazem, Sebastian se transformava em uma besta de mais de 3 metros de altura, musculosa e negra como óleo, invocando sombras e envolvendo-se nelas, até que ele ganhasse a aparência de um pitbull dos infernos. Cara, olha essa merda, velho. Bom, essa transformação imensamente grande o tornou um oponente no mínimo aterrorizante em batalha, e precisou de quase toda a Alcatel Mokol e os seus aliados para derrubá-lo pela segunda vez. Sua capacidade de cura acelerada e longevidade levaram ao Sebastian a se gabar de ser imortal, embora não se tenha provas da extensão real do poder de cura do Sebastian. Uma rápida comparação aqui: em questão de tamanho, Quint acaba sendo superior, já que em alguns frames, se comparado à altura de outros personagens, Quint é muito maior e mais largo que a besta. Nesses dois frames aqui, a gente consegue ter uma noção do tamanho colossal do Uber Lycan, enquanto que a besta, apesar de muito grande e entupida de trembolona, ainda assim a gente consegue ver a proporção do seu tamanho nesse frame aqui, onde ela cabe dentro de um ônibus, o que seria impossível para o Uber Lycan. E na luta contra o Scott e Liam, a gente vê que, tipo, ele é grande, mas nem se compara ao tamanho colossal do Uber Lycan. Já na fonte de poder de ambos, é justamente aqui que vemos a maior diferença entre os dois. Enquanto que o Uber Lycan é fruto da cepa Corvin, sendo mais especificamente um tipo de mutante, Sebastian é fruto de uma maldição, vamos dizer assim. No mundo Teen Wolf foi mencionado algumas vezes sobre a origem dos lobisomens, e a origem dos licantropos aqui sempre foi associada à história de Licaão e Zeus, sendo que Licaão e seus filhos foram os primeiros lobisomens da história, todos amaldiçoados por Zeus. Tendo em vista isso, a besta, como todos os lobisomens da série, possuem poderes sobrenaturais, sendo mais seres místicos. E aí, qual deles você acha que vence essa batalha? Já deixa nos comentários, tá? Parte final, quem venceria e por quê? Rapaz, apesar de menor e menos hormonizado que o Uber Lycan, a besta de Gevaudan ainda venceria, cara. Confesso que fazer esse vídeo aqui me rendeu uma noite bem mal dormida, cara, porque ambos são muito fortes e bizarros, mas tem dois detalhes que mudam tudo: regeneração e fonte de poder. Vamos lá, mesmo que o Quint seja capaz de se regenerar de ferimentos muito graves, inclusive ferimentos feitos a prata, material que os Lycans são alérgicos, o Uber Lycan não consegue regenerar membros perdidos, como foi o caso dos seus dedos. Depois de ter seus dedos decepados pela Selene, o Uber Lycan não conseguiu regenerá-los, mesmo após alguns dias. Sua cura também tem um limite, e esse limite é justamente por conta da cepa Corvin. Quint tem essa forma de lobisomem justamente por causa do DNA da Eve. Era a cepa Corvinus da Eve que permitia ao Quint ser quase imune à prata, exceto quando a prata ia direto para os seus órgãos, como foi o caso da sua morte. Em outras palavras, se o ferimento for muito brutal, sei lá, extração do coração ou, quem sabe, uma decapitação, nem mesmo a cura do Quint consegue salvá-lo. Já Sebastian, mesmo não tendo feitos de cura tão evidentes, presumivelmente, ele é um dos seres com o processo de cura mais eficaz e rápido de Teen Wolf. A besta podia sair ilesa de vários combates contra um cão do inferno, que curiosamente possui um fogo infernal, que enfraquece o poder de cura das vítimas. E visto a força da besta, mesmo sendo menor que o Uber Lycan, a besta de Gevaudan ainda conseguiria fazer ferimentos muito graves em Quint. E isso é por causa da sua fonte de poder, como o lobo demônio, a besta de Gevaudan, assim como seus companheiros de espécie em Teen Wolf, não é uma mutação genética, como os lobisomens de Anjo da Noite. Ah não, aqui em Teen Wolf, os lobisomens são seres sobrenaturais
sobrenaturais. Enquanto que tudo que vemos o Uber Lycan fazer é advindo da cepa Corvin, os feitos da besta de Gevaudan são todos sobrenaturais. Isso inclui a força física e a velocidade. Mesmo daquele tamanho, a besta era muito rápida. O cão do inferno precisava ir com toda a velocidade para acompanhar a besta na corrida. E quando falamos em força, igualmente a velocidade, a besta também é superior ao Uber Lycan. Enquanto que o Uber Lycan era capaz de arremessar carros, a força da besta é muito superior à de qualquer lobisomem em Teen Wolf. E meu irmão, os lobisomens de Teen Wolf são capazes de tombar uma retroescavadeira. E detalhe, o Derek, um alpha, era capaz de colocar a retroescavadeira de pé de novo. E tipo, a besta é dezenas de vezes mais forte que o Derek. Toda essa força vem deles serem seres sobrenaturais. E isso também se estende ao poder de cura da besta de Gevaudan. Como eu já mencionei, não se sabe se isso era ignorância do Sebastian em relação à extensão dos seus poderes de cura, mas Sebastian se gabava de ser imortal. E isso tem boas chances de ser verdade, já que para matá-lo da primeira vez, precisou-se de uma lança feita especificamente para que ele não se regenerasse do ferimento. Quase 300 anos depois, precisou de uma alcateia inteira, um outro auto-intitulado Lobo Demônio, 2 caçadores experientes, uma Banshee, uma alcateia, digamos assim, de quimeras e de um cão do inferno para finalmente conseguir matá-lo. E adivinha, só conseguiram usando a lança criada por Marie-Jeanne, a mesma lança que o matou no passado. Sendo direto, cara, qualquer ferimento que o Uber Lycan fizesse na besta não faria diferença, já que a sua regeneração é tão bruta que ele lutou contra um cão do inferno várias e várias vezes e nem sequer demonstrava sinais de cansaço. O mesmo não valeria para o Uber Lycan. Sim, por causa do tamanho e envergadura do Uber Lycan ser bem superior, a besta teria um certo problema para atingir um golpe no Uber Lycan, mas quando ela o acertasse e continuasse acertando, chegaria em um ponto em que a cura do Uber Lycan bateria no seu limite, e isso causaria a morte do Quint. Como já dito, a regeneração do Uber Lycan tem um limite. Se a besta, por exemplo, começasse a desmembrá-lo, o que com a sua força sobrenatural, não seria exagero dizer que ela conseguiria até facilmente, mesmo se curando de parte do dano, o Uber Lycan não regeneraria o membro perdido, enquanto que o oposto não seria problema para a besta, já que a sua regeneração é presumivelmente capaz desse feito. E isso nos leva ao vencedor dessa luta, a besta de Gevaudan. Mesmo o Uber Lycan sendo maior e com uma envergadura superior e a sua regeneração sendo absurda, a besta de Gevaudan é um ser sobrenatural, tendo uma força sobrenatural e uma regeneração sobrenatural. Essa luta seria muito longa, acredito que se estendendo por horas, visto a resistência e durabilidade de ambas as criaturas, mas chegaria um ponto em que a regeneração do Quint não suportaria os ferimentos, e isso incluiria os membros perdidos no combate. Vale mencionar aquelas extensões ósseas que a besta de Gevaudan tem nos punhos e nos tornozelos, que agiria quase como machados ao se chocarem contra o corpo do Uber Lycan. Ambos são 2 lobisomens anabolizados, mas os esteroides da besta de Gevaudan são muito mais potentes. E não esquece, tá? Clica no link na descrição e aprenda a ganhar dinheiro com jogos. Bom, essa foi a minha comparação entre a besta de Gevaudan de Teen Wolf e o Uber Lycan de Anjos da Noite. Se eu esqueci de alguma coisa, cara, deixa aí nos comentários. Agora eu te agradeço pelo seu gostei, a sua inscrição e o seu compartilhamento. No mais é isso.